Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula. O tópico da nossa aula de hoje é a reta. Neste tópico, nós veremos algumas partes importantes, certo? Sobre a reta. A primeira delas é o coeficiente angular. O coeficiente angular ou declividade de uma reta R é o número m, né, real m, definido por m igual a tangente de alfa. Este alfa, né, é a medida do ângulo de inclinação da reta R. Nós vamos ter 4 situações. Esse valor m, igual a tangente de alfa, ele vai ser um número, certo? E de acordo com o alfa, ele vai variar. Quando o alfa for menor do que 90 graus, a tangente de alfa, né, essa primeira situação aqui, a tangente de alfa vai ser menor que zero, ou seja, o m, coeficiente angular, vai ser maior que zero, perdão. O m vai ser também maior que zero, ou seja, um número positivo. Quando o alfa for maior do que 90 graus, a tangente de alfa é menor do que zero. E o coeficiente angular também vai ser menor do que zero, o que significa que ele vai ser um número negativo. Quando o alfa for igual a 90 graus, a tangente de alfa ela não é definida, ou seja, não existe uma tangente de 90 graus. Ou seja, o coeficiente angular nessa situação também não irá existir. E quando o alfa for igual a zero, a tangente de alfa será zero, o que significa que o coeficiente angular m também será zero. Exemplo, seja R a reta x menos y igual a zero e a reta S x mais y igual a zero, representadas nos gráficos abaixo. Determine seus coeficientes angulares. Veja que aqui a reta R está em vermelho, a reta S está em verde. O ângulo que a reta R forma com o eixo x é de 45 graus. E o ângulo que a reta S forma com o eixo x é de 135 graus. Então, para encontrarmos os coeficientes angulares, basta que a gente calcule a tangente de 45 para a reta R e a tangente de 135 para a reta S, certo? Então, perceba que o coeficiente angular da reta R, MR, certo? O índice aqui, é igual à tangente de 45. Logo, o coeficiente angular da reta R será 1, pois a tangente de 45 é 1. E agora perceba que o coeficiente angular da reta S é a tangente de 135, né? Pois é o ângulo que ela forma. Então, o coeficiente angular da reta S será menos 1, pois a tangente de 135 é 1. Cálculo do coeficiente angular de uma reta a partir de 2 de seus pontos. Nós vamos ter a relação m igual a y do ponto B menos y do ponto A, x do ponto B menos x do ponto A. E você ainda também pode ter essa fórmula como sendo m igual a delta do y sobre delta do x. E o que é esse delta x e delta y? São a diferença, ou seja, a subtração entre as ordenadas, que são os y, e as abscissas, que são os x, dos pontos A e B. Ou seja, essa fórmula aqui é respectiva a ela. Se você usar essa, você terá essa daqui da mesma forma. Exemplo, calcule o coeficiente angular da reta que passa por A e B. Nós temos aí os pontos A e B. E para resolver essa questão, nós vamos usar a relação que a gente viu no slide anterior. Ou seja, vamos substituir os valores de x, yb, ya, xb e xa. O y do ponto B é 2, certo? Y do ponto B, menos o y do ponto A, que é 4. O x do ponto B é 3, menos o x do ponto A, que é menos 5. Observe que eu coloquei aqui dentro do parênteses o menos 5, porque esse menos aqui é da fórmula, e esse menos é do valor da abscissa, né, do ponto A. Agora, nós vamos resolver isso aqui. Então, vou repetir o m, vou repetir a parte do numerador, 2 menos 4, e vou fazer aqui o jogo de sinal de menos com menos, mais 3 mais 5, 8. Certo? Então, m vai ser igual. Repete aqui. Observa que aqui nós temos um sinal positivo e um sinal negativo, certo? Quando a gente tem sinais diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 4 menos 2, 2. E conserva o sinal do maior, que é negativo. E 3 mais 5, o 8. Agora, nós vamos obter o m igual a menos 1 quarto. Por quê? Eu simplifiquei essa fração aqui. Menos 2 por 2 deu menos 1. 8 por 2 deu 4. O sinal aqui eu coloquei no meio, porque o sinal é tanto do 1 quanto do 4. Né? Que eu fiz o jogo de sinal do menos com mais aqui, deu menos.
Então, o coeficiente angular da reta que passa pelos dois pontos A e B é menos 1/4. Equação reduzida de uma reta. Nós vamos ter uma outra relação, e nessa relação nós vamos ter y igual a mx mais n, onde o m é o coeficiente angular que a gente acabou de aprender a calcular, tanto quando a gente tem só o ângulo, tanto quanto temos dois pontos dados da reta. O n é a ordenada do ponto em que a reta corta o eixo das ordenadas, também chamado de coeficiente linear. Vamos aprender a calcular isso e aí entender o que é esse n. E x e y são as coordenadas de um ponto, né, que passa por essa reta R. No exemplo, nós temos o seguinte. Na figura, a medida do ângulo de inclinação da reta é 60 graus e a reta intersecta o eixo das ordenadas no ponto 0 e 2. Determine a equação reduzida dessa reta. Observe que está aqui a figura, né? O ângulo que a reta forma é 60 graus e o ponto onde ela corta a reta y, né, a reta das ordenadas, é no ponto 2. Ou seja, você obtém o 0 e 2. 0 do x, 2 do y. Aqui no canto eu coloquei a tabela dos ângulos que vocês vão ter possíveis situações. Tangente de 30, tangente de 45, tangente de 60 e tangente de 135. A solução para essa equação, para essa situação, é utilizar a equação que a gente viu no slide anterior. Esse n a gente já sabe calcular e esse n eu vou explicar para vocês agora. Então, um rascunho. Para encontrar o valor de m e n, primeiro a gente encontra o valor de m, depois o de n. E depois a gente substitui aqui nessa forma, certo? O valor de m vai ser igual a tangente de 160. Perdão, tangente de 60. Que a gente já sabe que é raiz de 3, né? Está ali informado na tabela. Ou seja, o coeficiente angular m é raiz de 3. Agora observe o ponto 0 e 2. Lá no exemplo anterior, no slide anterior, disse que o n ele era a ordenada, ou seja, o valor y do ponto, certo? Que você tem aqui a reta cortando no eixo y, certo? Então, o valor de n, ou seja, o nosso coeficiente linear, vai ser sempre o valor onde a reta corta o eixo y, sempre no eixo y. Ou seja, n é igual a 2, certo? Agora, nós temos o valor de m, raiz de 3. O valor de n igual a 2. Então, agora só basta substituir aqui na nossa relação. Então, onde tem m, eu coloco raiz de 3 e onde tem n, eu coloco o 2. Logo, a nossa equação reduzida dessa reta aqui é y igual a raiz de 3x mais 2, certo? Mais um exemplo. Encontre a equação reduzida da reta que passa pelos pontos A e B. A solução será a seguinte. Primeiro, a gente deve obter o coeficiente angular, que é o valor de m, certo? Então, m vai ser dada, para calcular quando você tem dois pontos, use essa relação aqui. Então, m vai ser igual. O y do ponto B é 5, menos o y do ponto A é 2, né? 5 e 2. O x do ponto B menos 2 e o x do ponto A, 1, né? Menos 2, menos da fórmula e o 1 do x do ponto A. Resolvendo, nós temos o seguinte. 5 menos 2, 3. Menos 2 menos 1 dá menos 3. Por finais iguais, você soma e repete o sinal. Logo, m vai ser igual a menos 1, pois 3 dividido por 3 é 1, e mais com menos dá menos. Agora, nós devemos obter o coeficiente linear, que é o valor de n, certo? Eu vou usar essa relação aqui, porque é onde aparece o n, ok? Então, eu vou tomar o meu m, que eu já encontrei aqui, como sendo menos 1, certo? No lugar do m eu ponho menos 1. E obtenho aqui uma equaçãozinha onde eu tenho o valor de n aparecendo, certo? Eu ainda não sei qual é, mas eu vou descobrir agora, fazendo o seguinte. Tomando um dos pontos que eu tenho aqui, o A e B, e fazendo a substituição nessa equação aqui, certo? Então, eu vou tomar o A, pois ele é mais simples, certo? Nós teremos o seguinte, eu vou pegar essa equaçãozinha onde eu substituí o m. Primeiro eu encontrei o m, substituí na minha relaçãozinha, certo? E obtive essa equação aqui, onde eu tenho faltando o valor do x e o valor do y. Esse valor do x e o valor do y são esses dois aqui, ó, que eu vou substituir aqui. O y é 2 e o x é 1. Esse menos aqui vem para cá e o x é 1. E repito mais n. Agora aqui, ó, eu vou organizar. Eu vou escrever o n primeiro,
Vou escrever o menos 1 e agora eu vou escrever igual a 2. Certo? Eu organizei, deixei o n no primeiro menos, só isso. Agora, n vai ser igual a 2, que já está aqui, ó. E o 1 que está negativo passa positivo. Então, n vai ser igual a 3, né? 2 mais 1, 3. Obtivemos o nosso m e obtivemos o nosso n, ok? Agora, basta que a gente substitua na nossa equação reduzida. Logo, a equação que passa por A e B é a nossa relaçãozinha, né? Que é sempre essa. O m é menos 1 e o n é 3. Logo, quando eu substituo e faço as minhas multiplicações, menos 1 vezes x dá menos x, e repito o 3. A nossa equação reduzida, que passa pelo ponto A e B, é y igual a menos x mais 3. Pronto, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e até a próxima aula.